5 coisas que não se deve falar para quem tem Alzheimer. Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP. E hoje a gente vai falar sobre a etiqueta, o cuidado que a gente deve ter perto de quem tem Alzheimer. Se você tem um familiar com Alzheimer dentro de casa e as pessoas estão indo aí visitar, que bom. Manda esse vídeo para elas saberem como se preparar para esse encontro. Primeiro, a gente precisa diferenciar aqui, né, demência e Alzheimer. E eu vou te recomendar, inclusive, que você assista esse vídeo aqui, que fala sobre sinais para detectar o Alzheimer de forma precoce, certo? Se você tá em dúvida, tá achando que talvez alguém esteja com Alzheimer perto de você, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo e, obviamente, marcar uma consulta com o geriatra para averiguar e fazer testes de cognição de memória, tá? O que é o Alzheimer, né? O Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Então, demência é um grande grupo de doenças que causam alterações na cognição, que a gente fala, né? Nas alterações cerebrais, vamos dizer assim, que prejudicam a funcionalidade, né, daquela pessoa. E o Alzheimer, ela é a mais comum das demências, por isso que ela é tão conhecida. Como que funciona a doença de Alzheimer? Ela afeta, primeiramente, a memória super recente, tá? Com o passar dos anos, a doença, infelizmente, vai piorando, então essas pessoas começam a esquecer cada vez mais, além de alterar outros domínios que a gente fala, né? Então, altera até mesmo a visão, a orientação, a atenção, tudo isso. Mas, no começo, as primeiras coisas que ela altera são as memórias super recentes. Então, é aquele paciente que ele começa a esquecer o que ele almoçou, ele esquece o que ele fez mais cedo, ele esquece que alguém foi visitar, ele esquece que já pagou a conta, ele esquece se já tomou o remédio, e isso feito de forma repetida, né? Não é, esqueceu de vez em quando e nunca mais voltou a esquecer. Então é uma pessoa que ela perde a memória. E aí muita gente não sabe disso. Então, muita gente fala, poxa, mas o meu avô, ele não deve ter Alzheimer, porque ele lembra tão bem do dia do casamento dele. Cara, porque isso aconteceu faz 50, 60 anos. Isso vai ser as últimas memórias que ele vai esquecer. Então, é muito mais fácil que ele esqueça de alguém que entrou na vida dele mais recente. Então, por exemplo, ele geralmente primeiro vai esquecer os netos, vai esquecer os filhos, e aí vai esquecer da esposa, e só por último ele vai esquecer dos pais. E por que eu tô explicando isso? Muita gente acha que ficar tentando estimular, como, por exemplo, mas você não tá lembrando de mim? Ou então, você não tá lembrando que já almoçou hoje, que já comeu frango hoje? Muita gente acha que isso ajuda, mas na verdade não. Por quê? Esses estímulos do dia a dia, eles não ajudam, na verdade, eles costumam trazer muito sofrimento à pessoa com Alzheimer. Então a gente deve se estimular, estar por perto, conversar, trazer, chamar para atividades, mas não dessa forma. Isso só traz sofrimento, a pessoa fica com vergonha, até porque muitas pessoas com Alzheimer não lembram que tem Alzheimer. Algumas lembram, muitas não lembram. Então a pessoa ela não vai falar, ela não vai lembrar. Se eu chego lá na casa dela e falo, você não tá lembrando de mim? Ela não vai lembrar e ela vai ficar constrangida, ela vai ficar triste. Imagina que você hoje vem alguém e diz assim, sua vizinha faz 40 anos, como que você não tá lembrando de mim? E você não lembra. E essa é a sua realidade atual. Você não lembra. E você não vai lembrar, infelizmente. Imagina o sofrimento. Poxa, se coloca no lugar. Eu não tô lembrando, essa pessoa tá dizendo, será que ela tá mentindo pra mim? Sendo que eu não sei quem que ela é, meu Deus do céu. Então, esse é o tipo de coisa que a gente deve evitar no Alzheimer. Isso só leva a conflito, isso só leva a sofrimento. Isso foi só um exemplo. Eu vou trazer, então, algumas coisas que a gente deve fazer, uma etiqueta mesmo do Alzheimer. Não é para ser um momento difícil, não é isso. É justamente para tornar um momento mais leve. E eu vou dar exemplo de como que dá as trocas que a gente pode fazer. Então, o primeiro exemplo já começa por aí. É o famoso, você lembra de mim? Evite esse tipo de conversa, tá? Então, por exemplo, cheguei na casa de alguém que eu sei que tem Alzheimer. Você pode trocar o você não lembra de mim ou você não lembra de mim. Então, você pode chegar, conversar. Muitas vezes, só ali no toque, né, no primeiro contato, você já vai notar. Se ela lembrar de você, ela muitas vezes vai lhe chamar pelo nome, né? Ou então, se você notar que ela não tá lhe chamando pelo nome, tá olhando com uma cara de, muito prazer, se apresente, tá? Não precisa esconder quem você é, não é essa a ideia. Se apresente. Dona Maria, eu moro aqui do seu lado faz 30, 40 anos. Eu não lembro, não. Não, mas não tem problema não. Eu tô morando aqui, às vezes a gente não se vê, tenta dar uma amenizada na situação, tá? E se você é um familiar, você pode falar quem você é. Oi, eu sou sua filha. Sou sua filha mais velha. Como é que a senhora tá? Eu não lembro de você. Não tem problema. Disfarça, não fala. Como assim não lembro? Eu sou sua filha. Gente, isso não vai ajudar. Afinal, tem. Quanto mais cedo você colocar isso na cabeça, mais fácil vai ser esse diálogo. E aí disfarça. Às vezes, em algum momento ela pode lembrar que ela tem uma filha Joana e você vai ver aquele amor ali naquele momento. A segunda frase que a gente deve evitar muito é: eu já te falei isso. Lembra que ele esquece as coisas mais recentes?
O Alzheimer é tão agressivo, infelizmente, que ele faz esquecer até mesmo as pessoas que a pessoa ama. Então, o que que te faz achar que a pessoa vai lembrar o que você falou 10 minutos atrás? De novo, tente se imaginar na mente dessa pessoa. Pense que ela está com uma mente, infelizmente, com uma doença que faz com que ela esqueça. Imagina se alguém chega do nada agora do seu lado e fala assim: Tu não te arrumou ainda? Eu já tinha te falado pra colocar o sapato. E você vai pensar: Poxa, eu tô ficando louca, quem é essa, né? Assim, é uma situação dolorosa mesmo. Então, eu já falei pra tal pessoa ir tomar banho, ela ainda não foi. Eu já te falei pra tomar banho, não vai ajudar. Mãe, vamos lá tomar banho, tá no horário, convida de novo. Tá. Claro que não é tão simples assim, mas eu já te falei isso, não vai ajudar. Peça pra quem e for visitar, não usar também esses termos, tá? 3. Limitar. Você não consegue mais fazer isso. Primeiro que o Alzheimer, principalmente quando em estágio leve, muitas vezes ele não limita por si só. Quem tem doença de Alzheimer precisa ser acompanhado por um geriatra, tá? E vá perguntando ao geriatra, o que minha mãe, meu pai pode fazer, não pode fazer agora? Porque muita gente acha que Alzheimer é uma sentença, a partir de agora a gente não pode mais fazer nada. E não, tem pacientes que, inclusive, às vezes, dependendo, consegue até morar sozinhos por um tempo, com certa ajuda, por exemplo. Então, sair limitando por si só não é legal. Vale a pena conversar com o geriatra para ver o que tem indicação ali de limitar ou não. E essa limitação, ela não precisa, e ela não é bom que ela venha acompanhada de palavras que limitam. Isso incomoda muito. Ninguém gosta de ser limitado. Todo mundo gosta de ser independente. Lembra que eu falei que muita gente com Alzheimer não reconhece, não sabe que tem Alzheimer? Imagina. E mesmo quem tem Alzheimer é difícil, né? Você vê agora o seu filho, que sempre teve um respeito por você a vida inteira, agora simplesmente está te limitando. Então evita de usar essas frases de você não pode fazer isso. Se você precisa limitar de alguma forma, limite de uma forma assim, sem precisar deixar na cara. Ele não pode lavar a louça porque tá perigoso, já se cortou 2 vezes. Então deixa a louça acessível a ele. Tranca a porta da cozinha, por exemplo. Ou não deixa a louça guardada. Em vez de simplesmente deixar ali à vista dele, ele não vai lembrar que ele não pode lavar a louça porque já se cortou 2 vezes com a faca. E aí você vai estar simplesmente levando aquele sofrimento ali pra ele, entendeu? Essa pessoa já morreu. Essa também é uma coisa muito séria. Então, é claro, né? Se a pessoa tá lhe perguntando, então, por exemplo, você foi visitar uma vizinha e você não vê há muitos anos, e ela pergunta do seu esposo, tudo bem, ela tá lhe perguntando, pode falar, meu esposo já faleceu, enfim. Mas ficar repetindo isso com muita frequência, principalmente se é alguém que a pessoa com Alzheimer ama, isso só traz sofrimento. Muita gente fica perguntando, por exemplo, alguém que é viúva, fica perguntando pelo seu marido o tempo inteiro. Em vez de você falar pra ele, mas ele morreu, mudar de assunto, ou falar frases do tipo, ele já vem, ele deu uma saída, ele foi no mercado, ele já volta. Não, ele tá trabalhando, mas daqui a pouco ele já chega. Então, em vez de você falar isso, né, que é o correto, que é tentar disfarçar, você falar, mas ele morreu. A pessoa, ela vai ter vários minutos de sofrimento. Ela não vai acreditar em você, muitas vezes, né, porque ela não lembra disso, então isso vai causar um conflito. Ou então ela até vai acreditar, ela vai ter um sofrimento enorme e daqui a pouco ela vai esquecer de novo. Então ela esqueceu, mas o sofrimento ele é real enquanto ele existe. Pensa que você vai estar trazendo sofrimento pra ela simplesmente à toa, porque depois ela já vai esquecer e ela vai acreditar de novo, e aí você vai querer trazer o sofrimento pra ela de novo, não faz sentido. Muita gente acha que, esconder, que morreu, é mentir pra pessoa, mas lembra, ela é uma pessoa que infelizmente não tá com a cabeça 100% sã, ela tem uma parte do cérebro dela ali que não tá funcionando bem. Então, se ela não lembra que a pessoa morreu, de novo, se ela tá me perguntando muito, se ela tá perguntando, na verdade, não, o marido já morreu, eu posso ser sincera com ela, mas principalmente quando a pessoa questiona, tipo, cadê meu marido? Por que que meu marido não chegou em casa ainda? Se eu falar porque ele morreu, isso vai ser um bar. Vai trazer um sofrimento enorme e ela vai esquecer. Isso não vai fazer uma coisa, não, agora eu vou falar, porque agora ela vai lembrar e aí não vai mais perguntar. Não. Daqui a meia hora ou menos, ela vai estar perguntando de novo. Então, nessas horas, o melhor é desfaçar, desconversar e dar outras respostas. É a mentirinha do bem. É uma mentirinha que mostra amor. É uma mentirinha autorizada e estimulada. Então, trocar o ele já morreu por, ele tá trabalhando, mas ele disse que daqui a pouco ele chega pra te buscar. Ou então, disse que foi no mercado. Ele perguntou até se você queria alguma coisa pra comer. Ou então, às vezes, até eu falo muito pros pacientes pra aproveitar pra puxar isso pro gancho de alguma coisa que precisa fazer. Como, por exemplo, ele saiu, mas ele já tá chegando, ele vai sair pra jantar com você. Vamos tomar banho?
se tiver na hora do banho, vamos tomar banho pra aproveitar pra ficar cheirosinha pra ele, ou então, não. Ele já tá chegando, ele só pediu pra você se arrumar, se tiver que se arrumar pra uma consulta médica, por exemplo. Então, aproveitar esse gancho. Mentirinhas do bem, tá? Elas são bem-vindas. Acredite, elas são necessárias nesses casos. E, por último, não infantilize. O que é infantilizar? É reduzir aquela pessoa como se ela fosse criança. Tem uma frase sobre o envelhecimento que está incorreta, de que o idoso volta a ser criança. Não, gente, o idoso não volta a ser criança. Isso se criou porque alguns idosos, por algumas doenças, passam a ter algumas dependências. Alguns idosos, por exemplo, passam a precisar de uso de fralda. Alguns idosos, às vezes, precisam de ajuda para caminhar, através de andadores, às vezes até de cadeira de rodas. Mas isso não os torna crianças. Primeiro, porque isso não é normal do envelhecimento, geralmente tem alguma doença por trás. E segundo, porque não é porque alguém usa fralda que é criança, né? Muita gente, inclusive, às vezes, por alguma doença na vida adulta, precisa usar fralda. E isso não faz dela uma criança. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Criança, ela tá no início da vida dela. Ela tá numa fase suscetível à educação, a tudo isso. O idoso é uma pessoa com uma história. Ele tem 70, 80, 90 anos de história. Você, filho do idoso, ele te viu crescer, ele te ajudou a crescer, ele te educou. Imagina, se coloca no lugar dele. Se você tem filho, um filho pequeno, aí se imagina esse filho pequeno que você está educando agora, querendo ver teu papel, querendo achar que agora você é criança, você já não tem mais direitos, nem deveres, você voltou a ser criança e agora a função é dele. Não é bem por aí, tá? Mesmo quem tem Alzheimer. O Alzheimer, sim, infelizmente, ele traz limitações, mas isso não torna aquele idoso uma criança. Isso torna o idoso um idoso portador de doença de Alzheimer, com necessidades específicas. Porém, ele não deixou de ser quem ele é. Ele continua sendo seu João com a história dele, que trabalhava na metalúrgica, que casou, teve 5 filhos, tem 10 netos. Ele continua sendo seu João. Então, infantilizar, tratar por nomes fofos, muitas vezes isso é com boa intenção. Tudo isso que eu falei, né? Eu sei que é com boa intenção. Mas a gente tá aqui, todos nós, né? Eu e você, pessoas que estão indo, que estão cuidando de quem tem Alzheimer, que estão indo visitar quem tem Alzheimer. Estamos aqui com o intuito de fazer essa pessoa se sentir melhor. É tudo por ele, né? Ou por ela. Então, essa infantilização, essa redução a ser uma criança, isso não é legal, tá? Excluir e muitas vezes achar que, só porque é um idoso, então vai querer ganhar brinquedo. Isso também não existe muito. Existe sim a terapia da boneca. O que que é a terapia da boneca? É dar uma boneca que pareça bastante com um bebê, né? Mas pode ser uma boneca normal. Para vários idosos funcionam, geralmente idoso com demência, né? Idoso sem demência, não. Porque eles, não é porque eles voltaram a ser crianças, mas é porque eles têm a sensação de estar cuidando. Eles acham que é um bebê mesmo, e a sensação de estar cuidando de um bebê faz com que eles se acalmem. Sim, isso é muito usado, isso é muito bem-vindo. Não é todo idoso que vai gostar, que vai querer. A gente pode fazer sim testes, mas de novo, isso não é porque ele voltou a gostar de brincar de boneca, né? Uma criança, ela sabe que ela tá brincando com uma boneca. Um idoso com demência, com Alzheimer, né? Que tá com uma terapia da boneca, ele não sabe que ele tá com uma boneca, ele justamente acha que é o bebê, e isso faz com que ele se acalme, muitas vezes. Tal. Essas foram as minhas dicas de como lidar melhor com o Alzheimer. Claro que Alzheimer é um assunto infinito, eu posso fazer mais sobre isso. Inclusive, se você tem alguma dúvida, alguma demanda, alguma necessidade, eu quero saber como fazer para o meu pai fazer isso. Deixe aqui nos comentários, eu vou adorar te ajudar, tá? Não deixe de participar. Também não deixa de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos sobre geriatria para te ajudar a viver melhor após o 60 e mesmo antes disso. Até mais.